Cuidado com aquilo que você está ouvindo no Spotify, e eu vou explicar. Assim como todo brasileiro, eu tenho o costume de ouvir alguma coisa quando eu saio de casa. Eu coloco ali no Deezer, no Spotify, ou até mesmo alguma rádio. Daí o que aconteceu? Eu coloquei no Spotify para verificar as músicas gospel mais ouvidas do Brasil. Gente, eu fiquei impressionado como que tem pessoas que ouvem músicas que não têm nada sobre a Bíblia. Por exemplo, eu abri aqui o Spotify, apareceram umas músicas que eu nunca nem ouvi. Aí eu falei, eu vou ouvir para ver como que é a composição, se a centralidade está realmente em Cristo, porque o que eu entendo, se todo mundo está ouvindo, então é uma música bíblica. É uma música que todo mundo canta na igreja. Eu falei, opa, peraí, deve ser muito legal. Aí beleza. Aí o que apareceu para mim? Eu Sou Teu Pai, de Valesca Maíssa. Depois tem Ovelhinha, da Isadora Pompeu. Aí tem Passa Lá em Casa Jesus. Ninguém Explica Deus. Essa música aqui, até pessoas de outras religiões acabam cantando, né? Várias músicas que eu falei assim, nossa, deve estar bombando, deve ser música boa, eu vou clicar para ouvir, gente. Foi a pior coisa que eu fiz. São músicas egocêntricas, músicas que não têm a centralidade em Cristo. São músicas, na verdade, que são feitas para agradar o paladar do cliente, ou seja, você que gosta de consumir música gospel. Então, vamos falar sobre isso. Se você abrir o seu Instagram hoje, você vai ver, por exemplo, as músicas que estão em alta lá, que as pessoas colocam no Reels, né? São músicas, gente, antropocêntricas. Há um tempo aconteceu uma coisa muito interessante que abalou o mercado gospel norte-americano. E eu vou explicar por quê. Vocês conhecem o Kanye West? Até um tempo ele era cristão, aí ele começou a seguir uma outra religião. Entretanto, ele fez algumas composições que até hoje fazem sucesso. Por exemplo, Jesus é Rei. Essa música ficou em alta nas redes sociais. E sabe o que eu fiz? Eu fui pesquisar a vida do Kanye West. Como que ele fez essa composição, os testemunhos dele e outras coisas, né? O que acontece nos bastidores do mercado gospel. E o interessante é que depois que ele começou a contar o seu testemunho, ele abriu completamente a caixa de Pandora, como nós dizemos, né? No jargão popular, sobre o mercado gospel. O que aconteceu foi o seguinte, ele entrou ali na gravadora para gravar o seu app gospel, e ele foi proibido de citar o nome de Jesus. E por que será que ele foi proibido de citar o nome de Jesus? Gente, é muito simples. Quando você não cita o nome de uma divindade, todas as religiões podem cantar aquela música. E não é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Basta você abrir a playlist do seu Spotify. Procure lá as músicas que estão em alta. Gente, são músicas antropocêntricas. Músicas que falam somente do ego do ser humano. Massagear o ego. Você merece isso ou aquilo. Você receberá a chave da vitória. Vamos batalhar e vamos vencer. A todo momento, a música é para a minha pessoa e não para Deus. Se você ler Isaías capítulo 6, a todo momento existe ali uma exaltação dos querubins. Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, a todo momento está falando sobre os atributos de Deus e o que ele faz. E não encontramos esse tipo de conteúdo em nossas composições evangélicas aqui no Brasil. Por exemplo, eu sempre ouço músicas cristocêntricas e evito de ouvir músicas de cantores que não prezam, na verdade, pela teologia bíblica. E quando eu digo teologia bíblica, eu estou falando de um aprofundamento dentro da liturgia. Ou seja, para que serve o louvor? O que eu estou fazendo aqui? O que estou cantando? Será realmente que tudo que estou fazendo está enaltecendo a Deus ou está falando somente comigo? Quando você vai para o mercado gospel, eles não têm essa ideia. A ideia é o seguinte, vamos falar aquilo que o cliente quer ouvir. E sabe quem são os clientes? Somos nós. Eu e você. Então, quando você abre o Spotify e tem um anúncio pago ali, é porque aquele cantor gospel quer anunciar a sua música. Não porque ele quer enaltecer a Cristo, mas porque ele quer ser exaltado e ter a sua agenda lotada durante todo o ano. Então, gente, a todo momento é comércio. Agora. Não vamos generalizar. Olha, Caio, acontece com todos os cantores gospel. Não, pera aí, gente. Tem cantores aí que são realmente fenomenais e tem composições cristocêntricas. Por exemplo, Adhemar de Campos, Paulo César Baruch, Nívia Soares,
Projeto Sola. Gente, tem cantores por aí que realmente prezam pela teologia bíblica. Agora, tem cantores por aí que são novatos que investem em composições realmente que massageiam o ego das pessoas. Então é tipo assim, olha, você é o ouro puro de Ofir, você é muito especial. Olha, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar o que me custar. A todo momento parece obras, aquilo que eu faço, aquilo que eu quero. E, gente, é o seguinte, a palavra louvor no hebraico, halal, significa enaltecer, louvar alguém. Então, se eu estou cantando uma música cristã, eu preciso apontar para alguém. Se a música é cristã, eu aponto para Cristo. Tem músicas por aí que são cantadas na igreja que não tem nenhuma menção sobre o nome de Cristo. E um fato curioso e histórico é o seguinte: se você pesquisar a história dos puritanos ingleses, você vai encontrar algumas coisas fenomenais. Por exemplo, eles abriam a Bíblia e cantavam as Escrituras. É isso mesmo. Abriam ali o Salmo 1 e eles cantavam a Bíblia. E você não encontra composições atualmente que realmente cantam as Escrituras. São composições totalmente, gente, antropocêntricas, ou seja, que o centro é o homem. É por isso que essas músicas estão bombando aí no Spotify, no Deezer e por aí vai. Gente, é uma loucura, é uma loucura. E todo mundo está consumindo esse tipo de produto musical sem entender realmente o perigo. E eu vou falar uma coisa aqui que vai te escandalizar. Mas isso é muito sério. Quando nós mudamos a adoração, nós estamos caindo no mesmo erro de Satanás. Nós queremos adoração para nós. Você sabe qual foi o fim dele, né? Então, por exemplo, você chega na igreja. A música fala só sobre eu. Eu quero isso, eu quero aquilo. Deus me dá, Deus faz em mim. Peraí, para quem é o culto? O culto, gente, a liturgia tem 3 princípios básicos. Oração, pregação e louvor. Se fugir disso, peraí, tem algo de errado. Então, eu não posso mudar completamente o sentido da adoração e do louvor simplesmente por causa de minhas emoções. Olha, hoje no Spotify eu vou ouvir essa música aqui porque esse tema fala comigo. Gente, o louvor não é para isso. Essa ideia de que a música gospel tem que falar comigo, gente, isso é uma falácia. A música tem que ter como centralidade, a música gospel, o próprio Cristo. Eu quero ouvir uma música porque eu estou triste. Vai ouvir Beethoven, vai ouvir Bach, vai ouvir outros. Agora, você pegar uma música gospel e dizer, olha, essa música está falando comigo. Gente, é o seguinte, eu não estou dizendo que uma música cristã não traga uma mensagem de conforto ao nosso coração. Eu não estou negando isso. Tem muitas músicas da harpa cristã que são assim, que trazem uma mensagem formidável à nossa vida. Agora, a centralidade não pode mudar, porque daí a adoração mudou completamente de foco, tá? E é o seguinte, se você pesquisar, por exemplo, na Bíblia, você vai encontrar pessoas engrandecendo ao Senhor quando receberam um favor. Veja o caso de Ana, o caso de Isabel, o caso de Maria. Todas as pessoas que exaltaram a Deus falaram sobre os seus atributos. E falta isso em nossas composições, falar sobre os atributos de Deus. Interessante que a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto, né, os atributos de Deus, foi através do missionário Paul David Washer. Paul Washer, para quem não conhece, é aquele missionário e pastor que sempre vai na conferência da Igreja Aliança do Calvário do Paulo Júnior. Então, quando ele começou a falar sobre os atributos de Deus, eu percebi que a gente negligencia muito isso. E a Bíblia está recheada de pessoas que a todo momento, quando proferiam palavras, sempre falavam sobre os atributos de Deus. Agora, olha só, faça o teste. Pegue seu Spotify, o seu Deezer ou qualquer streaming musical e veja realmente se tem alguma composição que engrandece o nome do Senhor. Gente, não encontramos mais composições que falam sobre a santidade de Deus. Deus, tu és santo, tu és poderoso. As composições são assim, Deus, transforma o meu coração, faz em mim o teu querer, faz isso, faz aquilo. Gente, isso nós devemos pedir em oração. Na hora do louvor, o ato de enaltecer o nome de Deus é um ato totalmente de devoção a Ele, onde entregamos uma adoração de lábios que confessam o nome de Cristo. Isso é bíblico. Inclusive, se você ler a Bíblia, existe um imperativo do apóstolo Paulo falando o seguinte, ou seja, uma ordem. Quando vocês se reunirem em nome de Cristo,
cantem cânticos espirituais. Cânticos espirituais, não cânticos materialistas. Veja só as músicas. Músicas que falam sobre prosperidade, confissão positiva, triunfalismo. Então, por favor, saiba selecionar aquilo que você está ouvindo no seu Spotify, nas músicas que você tem no seu smartphone. Porque você está adorando a si mesmo e nem sabe disso. Você vai cometer o mesmo erro de Satanás. Gente, isso é muito grave. Uma coisa que Deus não divide é a adoração. Deus não divide a sua glória com ninguém. As criaturas que foram criadas por Deus louvam a Ele. Até os pássaros, quando estão cantando, eles estão louvando a Deus. Gente, Davi fala, por exemplo, que a lua se comunica com o sol. A gente não sabe como que eles se falam, mas existe uma comunicação. Ou seja, a criação, gente, está em movimento. E tudo vem de Deus. E nós também, como adoradores, devemos estar em movimento, adorando a Deus. E lembre-se, tá bom? A adoração não é somente cantar ao Senhor, mas é uma conduta de vida. Quando eu respeito meus pais, eu estou adorando a Deus. Quando eu obedeço, por exemplo, o meu pastor, eu estou obedecendo a Deus. Quando eu pago minhas contas e não fico devendo para ninguém, eu estou glorificando a Deus. Outra coisa importante, quando eu cuido do meu corpo, eu estou, de um certo modo, glorificando a Deus, porque assim eu consigo servir melhor ao Senhor. Então você pode glorificar a Deus de várias maneiras, não é somente através dos louvores. Agora tomem cuidado com a ideia antropológica sobre o louvor. O homem é uma criatura, ele deve louvor a um ser maior que ele, ou seja, Deus. Então, tomem cuidado. Então procure bandas e cantores que realmente se importam com a teologia bíblica, que não negociam seus valores por causa de 30 moedas de prata. E os cantores evangélicos precisam urgentemente trabalhar a sua área teológica, porque eles estão cantando apenas aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, isso é um tipo de mercado musical. Isso é muito prejudicial para a sua vida espiritual. Então, saiba selecionar aquilo que você está cantando por aí. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.